Certamente. E você falou um monte de coisas que é interessante, traz aí, pontuar assim, que começa no micro e se reflete no macro, né? Assim, isso retorna àquele ponto que a gente traz desde o começo, que a gente começou esse quadro, para falar assim, como o exercício da autoobservação constante, ele é crucial, né? Para qualquer parte do desenvolvimento pessoal que a gente quer ter, né? Então, assim, a postura de observador, em primeiro lugar, né? Para a gente perceber como é que aquilo ali está na gente. E você veio falando sobre os convites que aparecem, e me veio uma sensação assim, pegando um caso pessoal meu, às vezes vem um convite e eu me sinto mal para aquilo, mas às vezes também falaram não para aquilo. Você fica preso naquela dinâmica, será que eu não estou me abrindo? Ou que é algo ali É, que que de não é meu, fato não né? é o caminho. E aí é interessante porque você começa a se perceber como as coisas interferem em você, né? No seu físico, assim, a forma como você reage. Então é muito interessante a gente estar atento aos sinais de alerta, né? Porque às vezes na escassez a gente está tão apegada à dor que a gente se perde, né? Nesses sinais que a gente tem de mostrar, olha, o caminho talvez é por aqui, não por ali, né? Então é bastante É, interessante isso, mas assim. sabe, Pode falar. ai, desculpa. Mas, assim, mas sabe o que que eu percebo, Laura? Que sim, isso é muito. Isso que você trouxe é muito. A gente precisa estar muito atenta, né? Porque também você vai ter um monte de coisas e você precisa fazer escolhas, óbvio, né? Sim. Diante das ofertas da vida, né? Daquilo que é a vida, de caminhos, né? Por exemplo, dois empregos, oportunidade de emprego, duas oportunidades, sei lá. Mas assim, quanto mais centrada você tá, eu acho que essa que é a diferença, né? É que quanto mais conectada com a sua essência, quanto mais centrada, quanto mais conectada com a abundância externa, mais você encontra e se atrai por aquilo que você realmente precisa, Uhum. sabe? Para aquilo que faz sentido para você. Eu até, eu acho que eu devo falar isso numa das aulas, mas eu tô assim, observando cada vez mais que quanto mais a gente se conecta com a postura interna de abundância, eu falo que menos a escassez acerta a gente. Eu falo assim, as pessoas escassas e a escassez como um todo, elas nos erram, sabe? Eu tenho falado sobre isso. Eu tenho observado isso na minha vida, assim, à medida em que eu vou me aprofundando, porque isso é para sempre, né? Não tô ótima, não tô caminhando bem lá. Mas assim, eu percebo como mudou já, né? Quando eu tinha uma postura muito grande de escassez e todo o meu processo vai diminuindo, eu percebo que às vezes coisas que fazem menos sentido para mim, aquilo me. Ou então que é só coisa de problema, de reclamação, as pessoas não chegam até mim. Não da mesma maneira, não com a mesma intensidade. Porque isso é uma questão de ressonância mesmo, sabe? Então, quanto mais conectada e centrada eu tô, eu falo assim que a gente vai crescendo nesses ciclos, né? Igual o tronco de uma árvore, que quando ele tá pequenininho ali, ele fica muito mais vulnerável, né? A um vento, a um carro que bate ali, alguém que bate, que ele pode quebrar. Mas à medida em que a gente vai se expandindo nesse ciclo, a gente vai tomando consistência nessa postura de abundância mesmo, né? Assim como um tronco, ele vai ficando muito mais resistente e ele vai ficando muito menos suscetível às questões de escassez externa, sabe? Elas alcançam a gente menos, elas nos interferem menos na gente. E eu falo muitas vezes, elas nos encontram menos. Então, quanto mais eu estiver conectada a essa postura, menos eu vou encontrar várias ofertas que não fazem tanto sentido para mim, ou então, quando Uhum. aquilo não fizer sentido para mim, eu falo não com muita tranquilidade, porque aquilo ali, né? E eu falo sim para aquilo que faz sentido também e me sinto bem com aquilo, né? Eu não sei se foi claro, assim, mas essa tem sido a Sim. minha percepção. Claríssimo. Eu acho que tem aquele story que você estava destacando o que que é abundância, né? Com o que que a abundância está vinculada, porque às vezes também essa percepção de abundância ela é muito subjetiva, ou É. talvez, ou Uhum. às vezes a pessoa nem consegue ver o potencial da abundância, porque ela está tão vibrando na escassez que ela nem consegue perceber. E eu acho que quando essa noção de abundância para mim, ela remete muito ao que faz verdadeiramente essa conexão com a minha essência, né? Às vezes pode ser de uma forma muito sutil, mas aquilo ali reverbera. Quando atinge a minha essência, aquilo se multiplica, assim, né? Então, eu acho que essa percepção de abundância
talvez valesse a pena a gente falar um pouquinho, assim, os vários aspectos da abundância, né? Como um contraponto da escassez que a gente já trouxe, né? Como Uhum. é que é interessante perceber, porque cada vez que a gente vai falando mais sobre isso e construindo lá, né, nesse processo que a gente está de discutir isso, ficou muito claro, assim, para mim, como é que isso parte, né, a minha percepção sobre esse conceito, sobre essa noção, parte muito da minha vivência. Então, se eu venho de ciclos repetidos de escassez, a minha percepção de abundância ela é muito mais limitada, né? Então, talvez eu nem consiga alcançar o potencial que isso pode me gerar quando eu faço esse movimento de romper com posturas de escassez para alcançar a abundância, né? Às vezes a gente podia até quebrar aqui nosso roteiro um Uhum. pouquinho, fazer esse parênteses, para falar um pouquinho mais sobre assim, todo o potencial da abundância, né? Como é que isso pode se refletir na nossa vida. Tá, beleza, muito bom, os parênteses. Eu acho que assim, quando a gente falou sobre tudo aquilo que é escassez, né, no início aqui da live, quem perdeu depois pode assistir, que é solidão, que é cansaço, que é exaustão, então, é, a abundância é o contrário, né? Então, o que que é a abundância? É uma sensação de satisfação interna, é uma sensação de energia, de ânimo, de coragem para fazer as coisas independente do cansaço e das dificuldades externas, assim, não é do cansaço, né? Independente da rotina, porque o meu corpo cansa, mas eu tenho força interna. O meu dia termina e eu estou bem, né? É o contrário da exaustão, assim, de que eu estou exaurida, né? Eu sinto que algo foi tirado de mim. Quando a gente está conectada com a abundância, a gente, né, nessa postura, a gente se sente bem, a gente se sente, né, a nossa energia vital continua alta, né? Eu posso estar cansada com sono, mas eu tenho energia vital. Eu tenho coragem, eu tenho força de realização, então é uma sensação de bem-estar comigo mesma, de relacionamentos profundos, de relacionamentos fecundos, de relacionamentos, né, intensos, verdadeiros, ao contrário de relacionamentos superficiais. Independente se eu estou sozinha né, ou estou acompanhada, mas eu tô bem, né? Eu tô bem, eu me sinto bem, eu me sinto preenchida. Então, é uma sensação de preenchimento, de realização pessoal, de ter poder pessoal, uma autoconfiança, de ter também prosperidade financeira, mas isso só como uma parte, né? Prosperidade financeira, trabalho que me realiza, os meus filhos se desenvolvendo bem. Então, é uma vida leve, né? Uma vida que está fluindo, o contrário de uma vida que trava toda hora, que minha vida fica, eu não consigo encontrar né, a resposta ali dessa vida travada. Então, é uma vida mais fluida. Claro que vai ter dificuldade, vai ter desafio, vai ter um momento que trava, mas eu não fico travada muito tempo, né? Tudo isso é abundância. Não é que a vida não vai ter problema nenhum, vai ter todos os problemas normais que todo mundo tem. A questão é que eu vejo também uma questão da abundância, né? De eu estar com essa postura interna da abundância, é uma assertividade para lidar com as coisas. Então, às vezes, assim, de criatividade, de ideia, de assertividade, aparece um problema e você tem assertividade para resolver, você vai, assim, no ponto, né? Você vai muito mais direto ao ponto, você encontra a pessoa que vai te ajudar mais. Então, e quanto mais isso vai acontecer, né? Quanto mais conectado a gente está, parece que mais isso vai acontecendo. A gente vai ter todos os problemas que todo mundo tem. Só que a gente não perde muito tempo com os problemas, as coisas vão fluindo com mais leveza, né? Essa, então, para mim, tudo isso aqui seria a abundância. Foi isso, né, que Uhum. você perguntou? Eu acho que é bom a gente ver os vários campos que a abundância se destaca, né? Assim, porque às vezes Saúde, né? Outra coisa que muito que mostra a escassez e abundância é adoecimento, né? Físico e emocional, e abundância é saúde física e emocional, né?